Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos nosso vídeo falando da política interna da Rússia. Sergei Barburin, uma figura conhecida na política nacionalista russa, retirou sua candidatura para as eleições presidenciais marcadas para 15 a 17 de março desse ano. Não parece, mas ele até recentemente parecia bem disposto a concorrer com Putin. Agora, no entanto, ele retirou a candidatura e decidiu apoiar o atual presidente. Isso é interessante, uma vez que Baburin, que é líder do Partido União de Todo o Povo Russo, tomou essa decisão logo após submeter os documentos necessários para sua candidatura. Em um vídeo divulgado pela SOTA, um veículo de notícias online, Baburin falou sobre a importância de não enfraquecer a unidade nacional em um momento delicado para a Rússia. Claro que ele estava se referindo à guerra da Ucrânia, né? Baburin pediu que os russos patriotas se unissem em torno de Putin, cuja vitória já é vista como certa por muitos. Ele é uma figura antiga, mas é meio marginal na política nacionalista russa. Ele foi deputado até 2007 e participou da oposição armada ao presidente Boris Yeltsin em 1993. Nas últimas eleições presidenciais da Rússia, em 2018, ele ficou em último lugar entre os 8 candidatos, com apenas 0,65% dos votos. Até agora, 4 candidatos, incluindo Putin, foram registrados para as eleições. Bom, agora mudando de cenário, vamos para a União Europeia, onde os líderes se preparam para reafirmar sua determinação em continuar fornecendo apoio militar oportuno, previsível e sustentável à Ucrânia em uma cúpula na quinta-feira. De acordo com um rascunho das conclusões da reunião, que foi vazado para a imprensa, o Conselho Europeu também reitera a necessidade urgente de acelerar a entrega de munições e mísseis. Há uma discussão sobre se os líderes também se comprometerão a colocar mais 5 bilhões de euros para ajudar a Ucrânia em um fundo chamado Facilidade de Paz Europeia, que tem sido usado para financiar doações de armas para Kiev. Os membros do bloco têm discutido há meses sobre o futuro do papel do fundo na ajuda militar à Ucrânia, com a Alemanha sugerindo que agora o foco deve ser na ajuda bilateral dos países, de forma individual, né? A ideia de prometer mais 5 bilhões de euros está incluída no texto do rascunho, indicando que ainda é um assunto em discussão. O principal tema da cúpula de quinta-feira em Bruxelas é o esforço para chegar a um acordo sobre um pacote de ajuda financeira para a Ucrânia no valor de 50 bilhões de euros, isso ao longo de 4 anos, e que foi bloqueado pela Hungria em uma cúpula anterior em dezembro. Mas, como vimos no vídeo de ontem, as coisas parecem que agora estão mais positivas. Enquanto rola essa discussão na Europa, a Ásia vai a cada dia ganhando importância no acirramento das tensões geopolíticas globais. Dessa vez começamos por um tema sensível, mas que tem tido baixa relevância na imprensa em geral. Vamos falar sobre Hong Kong. O líder de Hong Kong confirmou na terça-feira sua intenção de endurecer as leis de segurança nacional, expandindo a legislação abrangente que a China impôs em 2020. Ele disse que a cidade não pode esperar. Algumas pessoas do mundo dos negócios, diplomatas e acadêmicos, estão observando de perto, dizendo que a perspectiva de novas leis que visam espionagem, segredo de Estado e influência estrangeira, conhecida como Artigo 23, poderia ter um grande impacto no centro financeiro global. Críticos denunciaram a legislação de 2020 como uma repressão à dissidência na ex-colônia britânica. Os governos chinês e de Hong Kong afirmam que era necessário para restaurar a estabilidade após os protestos pró-democracia, às vezes violentos, que varreram o território no ano anterior. O chefe executivo, John Lee, disse que o governo tentará aprovar as leis o mais rápido possível, mas não deu um cronograma preciso para sua aprovação pela legislatura da cidade. Ele descreveu isso como responsabilidade constitucional da cidade, desde sua transferência para a China pelo domínio britânico em 1997. O governo de Hong Kong agora está definindo claramente o que constitui um segredo de Estado, incluindo informações econômicas, científicas e diplomáticas. Essa mudança na legislação de Hong Kong tem suas raízes na Lei Básica, que é uma espécie de mini-constituição da cidade. O artigo 23 da Lei Básica já previa que a cidade deveria elaborar leis próprias para proibir atos e atividades que ameaçassem a segurança nacional. Agora parece que estão levando isso a sério. Alguns especialistas jurídicos acreditam que essas novas leis locais podem tornar mais precisas as disposições um tanto vagas da Lei de 2020 e substituir leis coloniais antigas e impraticáveis. Mas o que isso realmente significa para Hong Kong? Bom, segundo as autoridades locais, essas leis trarão mais estabilidade e segurança,
Por outro lado, há preocupações sobre como essas leis podem afetar a liberdade de expressão e autonomia de Hong Kong. Em 2003, uma tentativa anterior de passar o artigo 23 foi descartado após protestos massivos, mas agora, com as disposições da legislação de 2020, grandes protestos se tornaram coisa do passado. Bom, mudando de cenário, vamos para a Península Coreana. A Coreia do Norte está definitivamente fazendo barulho, lançando vários mísseis de cruzeiro não identificados no Mar Amarelo. Esse é o terceiro teste em menos de uma semana, mostrando uma clara escalada nas atividades militares de Pyongyang. Esses mísseis, conhecidos como Pulhasal 331, parecem ser uma atualização das capacidades dos mísseis existentes e o próprio Kim Jong-un supervisionou os testes. Gente, parece que eles decidiram mostrar seus músculos novamente, lançando vários mísseis de cruzeiro de um porto militar no leste do país. Isso aconteceu por volta das 8 da manhã, horário local. Agora, as equipes de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão atentos, tentando entender todos os detalhes, por exemplo, como o número exato de mísseis que foram lançados. E aqui temos um ponto interessante. Os militares sul-coreanos estão em alerta, reforçando a vigilância, mas eles não estão sozinhos. Estão trabalhando lado a lado com os americanos. Essa presença dos Estados Unidos ali está entre as razões para a insatisfação do Norte, que considera uma interferência em uma região do planeta que não lhe diz respeito. Essa já é a terceira vez só nesse ano que a Coreia do Norte faz uma demonstração de suas armas, o que aumenta a tensão na região, especialmente com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. Eles já tinham feito um teste com mísseis de cruzeiro em janeiro e lançado um míssil balístico de combustível sólido. Mas apesar dessas demonstrações, parece que não há indícios de que a Coreia do Norte esteja planejando alguma ação militar iminente. O governo de Kim Jong-un parece determinado a continuar ou até intensificar essas ações provocativas. Ele tem avançado no desenvolvimento de mísseis balísticos, aumentando a cooperação com a Rússia e abandonando a antiga meta de reunificação pacífica com a Coreia do Sul, fato que nós vimos em vídeos anteriores. Como resposta, os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão estão intensificando seus exercícios militares conjuntos, que Kim vê como ensaios para uma invasão, e estão aprimorando suas estratégias de dissuasão, que incluem ativos nucleares dos Estados Unidos. Gente, aqui fica aquela velha pergunta. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? São as demonstrações de forças conjuntas da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão que levam às demonstrações de forças da Coreia do Norte, ou são as demonstrações de forças da Coreia do Norte que levam às demonstrações de forças conjuntas da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão? Bom, dá só uma olhadinha nisso. A mídia estatal norte-coreana, a KCNA, criticou os recentes exercícios militares dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, alertando sobre consequências impiedosas. Eles até mencionaram que esses exercícios são como preparativos para uma guerra nuclear contra a Coreia do Norte. Então eles estão se preparando para uma guerra mortal. Enquanto isso, do outro lado do Estreito de Taiwan, a Força Aérea de Taiwan está exibindo seus caçadores de submarinos e aeronaves de alerta e controle precoce. Com a China aumentando regularmente sua presença militar ao redor de Taiwan, a ilha, embora pequena em comparação com o gigante chinês, está bem armada, principalmente com equipamentos dos Estados Unidos. Taiwan está na linha de frente, respondendo a essas missões com manobras para sombrear e afastar aeronaves e navios chineses. E sua preparação não se limita à ampliação, como vimos em vídeo recente do canal, do tempo de serviço militar obrigatório. Recentemente, a Força Aérea de Taiwan mostrou sua capacidade impressionante com aviões caçadores de submarinos e aeronaves de alerta e controle antecipado. Eles fizeram isso numa demonstração na terça-feira, mostrando como eles mantêm um olho atento nos céus e nas águas ao redor da ilha, que é reivindicada pela China. O que a gente pode perceber, gente, é que a situação está tensa. A China considera Taiwan como parte de seu território e, nos últimos 4 anos, tem mandado aviões e navios de guerra frequentemente para a região, tentando reafirmar sua soberania. Isso é algo que o governo de Taipei rejeita totalmente. A Força Aérea de Taiwan, que é menor que a da China, mas é bem equipada, principalmente com o equipamento dos Estados Unidos, está sempre respondendo a essas missões. Eles estão sempre prontos para interceptar e afastar as aeronaves e navios chineses. Durante uma visita organizada pelo Ministério da Defesa à base aérea de Pingtung, no sul de Taiwan, eles mostraram algumas de suas máquinas mais impressionantes.
Estamos falando dos aviões P-3C Orion, da Lockheed Martin, especializados em combate a submarinos, e os E-2K Hawker, construídos pela Northrop Grumman, que são aviões de alerta e controle antecipado. Os tripulantes até demonstraram como eles instalam mísseis sobre as asas do Orion, que podem ser equipados com torpedos, cargas de profundidade e mísseis ar-terra Maverick, além de mísseis antinavio Harpoon, todos fabricados nos Estados Unidos. O oficial de treinamento, Sait Sung-yu, fez um comentário interessante. Ele disse que eles seguem o conceito de integrar o treinamento para a guerra sob orientação do Ministério da Defesa. Eles fazem treinamentos sólidos, preparados para lidar com diversas situações. Taiwan opera 12 Orions, que foram aprovados para venda pelo governo dos Estados Unidos em 2007, por quase 2 bilhões de dólares. O primeiro desses aviões, que eram em estoque excedente da Marinha dos Estados Unidos, entrou em serviço em Taiwan em 2013 e pode ficar no ar por até 12 horas. Além disso, a Força Aérea de Taiwan realizou sobrevoos com uma de suas aeronaves, E-2K Hawker. Eles têm 6 desses aviões, mas um deles foi danificado em um acidente durante um pouso em 2022 e ainda está sendo reparado. Esses aviões têm uma capacidade de detecção de longo alcance incrível, permitindo que eles direcionem interceptações de ar e rastreiem alvos de baixa altitude que voam abaixo do alcance dos radares baseados em terra. A base de Pingtung é estratégica porque dá fácil acesso não só ao Estreito de Taiwan, mas também ao Canal de Baixa. Esse canal estratégico separa Taiwan das Filipinas e conecta o Mar do Sul da China com o Pacífico. Taiwan tem relatado frequentemente o trânsito de navios de guerra e aviões de guerra chineses através do Canal de Baixa. Meus amigos, como podemos ver, é um momento tenso na Ásia. De um lado, temos as leis de segurança em Hong Kong aumentando a tensão entre liberdade e controle. Por outro lado, vemos a Coreia do Norte e Taiwan mostrando suas garras em um cenário geopolítico já complexo. Tudo isso levando em conta a chamada One China Policy e os círculos concêntricos que orientam a política externa chinesa. Mudando de cenário, vamos falar sobre o Mar Vermelho. Todos vocês sabem, ataques de rebeldes houthis apoiados pelo Irã têm perturbado a rota crucial de navegação no Mar Vermelho, afetando o tráfego no Canal de Suez. No entanto, às vezes nos concentramos na questão bélica e na escalada do conflito e assistimos a tudo de forma fria, como se estivéssemos apreciando nossa série preferida, que quando estivéssemos com sono ou enjoados, desligamos o stream e continuamos nossa vida normalmente. Mas não é bem assim. Quando falamos do Canal de Suez, que está longe, lá no Egito, parece que é um assunto dos outros, não me interessa. Mas não é bem assim que a banda toca. Esse canal é a rota marítima mais rápida entre a Ásia e a Europa e representa 14,8% de todas as importações da Europa e do Oriente Médio e Norte da África. Em resposta aos ataques, algumas companhias de navegação estão redirecionando seus navios para contornar o sul da África, uma rota mais lenta e, portanto, obviamente mais cara. De acordo com o Ex-Marine, provedora de dados de transporte marítimo, houve uma queda de mais de 50% no número de petroleiros do Canal de Suez na semana de 15 de janeiro. Isso comparado à semana anterior. Indicações iniciais sugerem que as taxas de frete marítimo estão prestes a aumentar ainda mais no início de fevereiro, segundo dados da plataforma de frete Xeneta. As taxas do Extremo Oriente para o norte da Europa devem subir 8% até 2 de fevereiro. Agora, falando de petróleo e gás, os mercados de energia são os mais vulneráveis aos ataques contínuos, com quase 12% do comércio total de petróleo via mar passando pelo Mar Vermelho, levando os preços do petróleo acima de 80 por barril. Grandes empresas petrolíferas como a BPL e a Shell acabaram pausando todos os trânsitos pelo Mar Vermelho, enquanto a empresa norueguesa de petróleo e gás Equinor redirecionou navios que estavam indo para o canal. O Catar, um dos maiores exportadores de gás naturais do mundo, não enviou nenhum carregamento de GNL para a Europa via Mar Vermelho desde 14 de janeiro, e pelo menos 5 cargas do Catar a caminho da Europa estão atualmente tomando a rota mais longa pelo Cabo da Boa Esperança. No setor agrícola, os carregamentos de grãos também estão sendo desviados devido ao conflito. Segundo a Organização Mundial do Comércio, em uma plataforma de mídia social, as remessas de trigo pelo Canal do Suez caíram quase 40% na primeira metade de janeiro para 0,5 milhões de toneladas métricas devido aos ataques. Mas se você não se preocupou até agora, agora você vai chiar.
Os futuros de café robusta na bolsa subiram 9% até agora esse ano e atingiram seu preço mais alto em pelo menos 16 anos, isso na semana passada. Enquanto os comerciantes no maior produtor, o Vietnã, lutam por suprimentos em meio a uma crise crescente no Mar Vermelho. Isso quer dizer que o mercado está prevendo uma alta do café e não sei você, mas eu já estou ficando preocupado com minhas doses de cafeína diária. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é que esses conflitos, por mais distantes que estejam de nós, têm consequências para a economia global em diferentes níveis e direções, mas tem. Torçamos para que as propostas de paz comecem a aparecer, gerando pontos de consenso capazes de se chegar à paz, e que as tensões voltem a ser coisa do passado, tópicos daquela maravilhosa e inesquecível aula de história. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para vocês, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.